pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Geografia. Eu sou a Renata Schettino, Renata da Geografia. Não precisa disso, né? Você já me conhece. Pessoal, o objetivo desse vídeo hoje, super rápido, bem corridinho, mas não menos importante. Sétimos anos, queridos, trago para vocês então algumas considerações importantíssimas sobre capítulos 3 e 4 do nosso livro. Lembrando que, capítulo 3, trataremos das divisões regionais brasileiras, primeiro, aquela, né, sobre o critério utilizado pelo IBGE, que pontua aí as 5 regiões brasileiras, e o critério geoeconômico, que trata então o Brasil dividido em 3 outras regiões, ok? Já no capítulo 4, o intuito é que a gente estude a formação da população brasileira. Então, bora lá? Livro em mãos, marca-texto, post-it e vamos fazer a nossa revisão aqui, bem breve, mas bem importante. Bora lá. Então vamos lá, né? Sétimo ano, só fazendo uma recordação rápida aqui no nosso sumário, lembrando que da unidade 1, a gente tem então para esta prova os conteúdos a serem cobrados, capítulos 1, 2 e 3, ok? Capítulo 1, o território e sua organização política. No 2, falando sobre os municípios e as regiões metropolitanas. E ó, lembrete, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para que vocês acessem este conteúdo no vídeo Organização do Território Brasileiro, tá certo? O vídeo já está pronto, já está disponível aqui no YouTube, inclusive eu já comentei com alguns alunos, né? Já deixei isso postado em outras redes sociais, ok? O objetivo deste momento aqui, pessoal, é da gente tratar do capítulo 3, nós vamos falar da região e a divisão regional brasileira, quais são os critérios, então lembrando. Aí a gente muda para a unidade 2 e vamos tratar da população brasileira. O objetivo, então, é finalizarmos com o capítulo 4. Então, lembrando, prova, capítulos 1, 2, 3 e 4. E aqui no 4 a gente vai estudar a formação e a diversidade da população brasileira e todos os elementos que a compõem, no caso. Então, vamos lá, gente. Capítulo 3 vai tratar, então, da divisão regional. Basicamente, as duas divisões regionais pelas quais a gente estuda o Brasil. O primeiro critério, pelo IBGE, as 5 regiões, e depois a gente vai falar também da divisão através das macro-regiões geoeconômicas. Então, pessoal, atentem-se a isso daqui, porque todas as vezes que vem essa marquinha aqui do capítulo, esse vamos tratar é muito importante, porque ele pontua pra gente o que você tem que realmente, ao final da leitura, ao final do estudo deste capítulo, saber, né? Ter aí o seu conteúdo já todo pronto, já esquematizado. Então, a gente tem que saber o conceito de região, lembrando que ele é um conceito muito importante, está dentro das palavras-chave em geografia. Então, esse ano a gente já estudou território e agora a gente começa com o estudo da região. As divisões regionais. No caso, a divisão regional do IBGE, que é aquela de 1940, com 5 regiões, tá bom? E a gente tem as macro-regiões geoeconômicas, que usa o critério econômico aí, né, e aspectos físicos, para considerar o Brasil, então, em 3 regiões, ok? Voltando aqui, pessoal, para lembrar, ó, aqui a gente tem, é importante, ó, consideração, o conceito do que é região, tá certo? Então, é a primeira marcação que eu faço com vocês. Aqui na página 38, então, a gente começa a falar sobre a divisão regional segundo o IBGE. Aqui a gente vai ter os critérios, né, que o IBGE utiliza para fazer a classificação do Brasil em 5 regiões. Então, aqui a gente tem regiões Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ok? A gente vai ver aqui no mapa. Página 38, tá, pessoal? Aqui a gente vai ver, então, através das cores, essa distribuição e quais são os estados. É importante que vocês saibam isso, ok? Quais são os estados que compõem cada uma das regiões geográficas que o IBGE faz, então, nessa divisão, certo? Aqui na página 39, gente, vem uma série de dados que seria interessante também vocês levarem em consideração, porque fala sobre o estado, o tamanho e a população que compõem cada um deles, certo? Quando a gente vê aqui nessas tabelas, aqui nesse gráfico, a gente vai ter a distribuição por área, certo? Então, o tamanho de cada uma e logo aqui a gente já tem essa distribuição com relação à população, certo? Então, aqui a gente tem o tamanho. Nem sempre a maior é aquela, vamos pegar o caso do Sudeste, ó, longe de ser a maior, né? A gente tem aí, aliás, como a 4ª em tamanho,
mas é nela que concentra quase metade da população brasileira. Então é interessante que vocês façam esses comparativos, né? E eles mais detalhadamente em cada tabela. Isso vai ajudar muito vocês a entenderem como que fica essa distribuição, certo? É interessante que vocês se atentem também a esses trocando ideias. Quando você faz a leitura da página, vem aqui, dá uma lida, tenta responder, gente, nem que seja mentalmente, cada uma dessas questões, porque isso vai estar realmente analisando se você conseguiu guardar, fixar o conteúdo que está sendo passado ali, tá bom? Já na questão agora, gente, na página 40, a gente vai tratar das macro-regiões brasileiras. Foi um critério, né, usado pelo geógrafo Pedro Geiger. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, pessoal? Me desculpa, mas eu fico imaginando que seja. E em 1960, olha só, ele organizou o Brasil em 3 grandes blocos denominados macro-regiões. Essas macro-regiões, ou complexos geoeconômicos, né, complexos econômicos regionais, ele levou em consideração as atividades econômicas e os aspectos naturais, tá bom? Vou até marcar aqui, ó. Vou até marcar, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem o critério que ele utilizou, que é diferente do critério utilizado pelo IBGE, certo? E quais são essas regiões, então? Pessoal, vou aproveitar o mapa aqui. Então, a gente tem a região da Amazônia, a gente tem o Nordeste e o Centro-Sul, ok? Lembrando, gente, que aqui nessa divisão, esse geógrafo não levou em consideração os limites territoriais de cada estado, certo? Ele considerou, então, a questão dos aspectos naturais e os critérios econômicos. Por vezes, alguns estados fazem parte de 2 regiões. É o caso, por exemplo, da nossa Minas Gerais. Olha só, gente, Minas Gerais está concentrada a maior parte na região Centro-Sul, mas o norte de Minas Gerais, gente, faz parte do sertão do Nordeste. Então, perceberam? O norte de Minas Gerais, ele tem características naturais muito mais próximas da região Nordeste e, consequentemente, as atividades econômicas aqui desenvolvidas vão ser muito mais próximas do complexo do Nordeste do que realmente o complexo da região Centro-Sul, entenderam? Também para falar que a região também, vamos pegar o estado do Mato Grosso. A parte, gente, do sul, a parte sul do estado do Mato Grosso, ela tem uma característica mais próxima com a região Centro-Sul, seja pelos aspectos naturais, seja pelas atividades econômicas. Já a presença da floresta amazônica faz com que o norte do estado do Mato Grosso, ele tenha características muito mais próximas dessa região, tanto para a economia quanto para a questão da natureza, né, em si. Então, a questão das matérias-primas e todo o desenvolvimento que vai ser realizado nessa região, certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai começar, então, o estudo da unidade 2, do capítulo 4. A gente vai começar a falar sobre a população brasileira. Olha só, gente, o capítulo 4 ele tem pontos importantes também que eu gostaria que vocês levassem em consideração. Sempre, gente, quando iniciar o estudo do capítulo, vem aqui no cantinho, ó, e vê o que a gente vai tratar. Então, a primeira coisa, a diversidade cultural brasileira. A segunda, os aspectos históricos, né, e os atuais da população indígena, dos africanos, escravizados e os seus descendentes, que hoje compõem a atual população brasileira. E, por fim, as correntes migratórias, que contribuíram na formação da população. Essas correntes, gente, elas permanecem até os dias atuais, certo? Aqui, pessoal, na página 49, é interessante que a gente entenda como que começa esse processo de colonização, porque os indígenas já estavam aqui e eles não vão ser retirados do elemento cultural brasileiro, pelo contrário. Eles acabam sendo, né, submetidos à influência do colonizador e todos os aspectos negativos, por exemplo, como o caso do etnocídio, que é importante que vocês saibam, ó, lembrando que o capítulo sempre coloca, né, algumas considerações explicando alguns termos para facilitar o estudo, então atentem-se a isso. Aqui na página 50 é muito interessante, porque fala da questão dos direitos dos indígenas, que embora, né, já tenham sofrido essa influência desde 1500, apenas, pessoal, ó, em 1967, né, a gente tem aqui, em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, mas ele só se institui mesmo como uma figura, né, um ente respeitado a partir de 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, ok? E em 73, então, gente, de 1500, a gente só vai ver em 1973 a aprovação do Estatuto do Índio, tá? Estatuto que vai contribuir aí para a preservação da população indígena brasileira.
A partir da página 52, a gente vai começar a falar da imigração forçada. Então, os africanos que vieram escravizados para o Brasil. Isso entre os séculos 16 e 17, né? Então, a gente começa isso no século 16. Então, na primeira para a segunda metade dos anos de 1500, né? Eles vieram, então, principalmente para servirem de mão de obra, né? Então, eles eram escravizados, eles eram capturados, tá aqui, ó. Então, eles eram capturados na África e trazidos para o Brasil em condições precárias, e quando aqui chegavam, continuavam a viver nesse sentido. Aqui a gente tem, ó, as atividades que eram realizadas por esses africanos escravizados. É interessante que vocês saibam essa questão também. E, perpassando pela história, a gente já está na página 53, com as questões até quando isso durou, né? Então, da proibição dos escravos, né, do tráfico dos escravos, através, né, da Lei Eusébio de Queiroz, e posteriormente, em 1888 apenas, né, com a determinação, então, da Lei Áurea, que aboliu a escravidão, a gente tem todo esse contexto sendo, né, acontecendo aí com a população africana escravizada. E aqui, gente, é interessante que vocês saibam também, porque fala da questão dos territórios quilombolas. O que eram os quilombolas? Foram aquelas terras que foram conquistadas pelos escravos negros a partir do momento em que eles fugiam, que eles conseguiam fugir dessa dominação, né, do colonizador, que aqui estava no Brasil. Bom, essas comunidades, gente, elas existem até hoje, e a população que ali mora são os descendentes direto desses escravos, né, que conseguiram o seu momento aí de liberdade. Então, esse direito, esse território, ele é garantido legalmente a essas populações, certo? Então, é muito importante que vocês leiam esse texto para tirarem essas considerações. E, por fim, a gente fecha o capítulo tratando da imigração livre. Agora, gente, o que acontece? Então, tá até aqui, a partir da proibição do tráfico de escravos, a gente começa a ver no Brasil que uma tendência a trazer uma mão de obra que não mais vai trabalhar como escravo, mas oferecer incentivos para que elas venham para as terras brasileiras e, a partir daí, trabalhem como assalariados, principalmente onde? Na plantação de café, que era o maior, vamos dizer assim, era a maior atividade econômica do período. Né? Aqui a gente está falando do século XIX, então a gente está falando dos anos de 1800, certo? Principalmente a partir da segunda metade, 1850 em diante. Pessoal, na página 55, é interessante que vocês vejam como que o governo brasileiro se portou, porque muitos imigrantes estavam chegando aqui no Brasil e estavam ameaçando a mão de obra brasileira. Né? Então, foi criada então a Lei de Cota de Imigração, certo? Essa lei de cota, gente, está explicando aqui o que é. Ela foi no governo de Getúlio Vargas, em 1934, e o propósito era o quê? Favorecer a mão de obra nacional. Então, começou-se a colocar um limite na quantidade de imigrantes que poderiam estar entrando no Brasil para aqui vir trabalhar, né, fixarem e começarem a sua vida dentro do território brasileiro. Página 55, a gente vai finalizar então o capítulo, tem essa parte aqui do trocando ideias, que eu acho interessante que vocês tentem fazer, embora, né, tá pedindo para fazer em dupla, mas para pensar sobre essas questões, principalmente, né, da cultura brasileira e de todos os elementos que dela fazem parte. E não deixem de fazer, mesmo que seja mentalmente, tá, pessoal, que você não quer escrever, mas faça essas questões, tá? Do Consolidando o Conhecimentos, que é a última parte que a gente vai ter do capítulo 4, e tentem responder cada uma dessas questões. Aí sim, você vai ter noção se você está dominando esse conteúdo ou não, tá joia? Então eu fico por aqui, excelente estudo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Bom, pessoal, eram essas as dicas que eu tinha para trazer para vocês, muito rapidinho, mas, como eu disse, não menos importante. Imagino que todos vocês já estavam aí, né, nessa rotina de estudo, e que esse resumo possa contribuir de alguma forma para fixar melhor os seus conteúdos. Ó, uma excelente prova e até o nosso próximo encontro.